crença limitante para atingimento de metas profissionais, crenças limitantes para poder trabalhar o próprio corpo físico, né? Muitas vezes dentro das academias e dos espaços de ginásticas, as pessoas evitam trabalhar até um certo ponto extra em função de uma crença limitante do seu próprio desempenho, né? Acontece muitas vezes a pessoa trabalhou 4 anos, 2 anos na faculdade, 4 anos na faculdade, 6 anos, né, estudando, e ela vai para o mercado ainda com aquela síndrome do incompetente, achando que não tem competência para estabelecer alguma coisa, em função de uma série de crenças limitantes que vão sendo trabalhadas, né? Principalmente para aquele diálogo do professor que diz, no mercado é diferente, no mercado vocês não vão ter isso, no mercado não funciona assim, né? E o aluno vai construindo essas barreiras que vai depois, quando ele chegar no momento profissional, interpor e ele não vai conseguir realizar. Isso é um tipo de hipnose que as pessoas estão fazendo com a pessoa ali, né? É um tipo de hipnose. A gente é hipnotizado desde pequenininho, né? Desde que a gente aprende a falar por um método hipnótico, né? A gente vai na repetição, todos os nossos processos sendo trabalhados são processos hipnóticos. Porque a hipnose é um relacionamento do ego para a gente poder trabalhar no inconsciente, né? Então, isso vai acontecendo de N formas. Desde um toque, quando eu toco em alguém para poder conversar ou falar alguma coisa, até a forma como eu olho para a pessoa já tem um quê hipnótico nisso. Por quê? Porque ela vai associar com outras lembranças, outras referências, isso vai gerar gatilhos mentais, né? A questão dos gatilhos mentais é bem importante nessa questão. E isso vai fazer com que a pessoa reaja de uma forma específica àquela que a gente pretende. Perfeito. E se tu tem conhecimento de energia e quiser manipular a tua força mental para potencializar esses processos Claro. hipnóticos, né? Eu vou dizer que duas coisas são o limite, né? O céu e o inferno, né? É verdade. Tanto o céu quanto o inferno. Porque a gente pode transformar a nossa realidade no inferno, de dor e tortura, quanto a gente pode transformar a nossa realidade num paraíso, né? A gente pode usar a questão desse espaço comportamental de uma forma extremamente positiva. Vocês que estão assistindo a gente aí, vai perguntando, vai trocando ideias. Se puder, compartilha aí, clica no linkzinho compartilhar, não é muito difícil, é só apertar o botãozinho compartilhar, compartilha, já dá teu joinha aí, teu curtir, teu coraçãozinho, para a gente poder seguir no nosso diálogo, tá? Quando a gente começa a falar de comportamento, existem N teorias que trabalham acerca do comportamento. Até mesmo dentro da psicologia tem uma área imensa sobre a questão comportamental, né? Mas existe uma série de estudos sobre a questão do hábito, que é a forma como as pessoas trabalham o entendimento disso na rotina delas. Uma das principais questões dentro da teoria dos hábitos é que para um hábito se estabelecer, para um comportamento virar rotina e virar comportamento efetivamente, um ser humano precisa de 21 a 65 dias. Né? É por isso que se a gente entrar nessas simpatias, novenas, orações, normalmente elas têm um ciclo de 21 dias, né? Para que a pessoa incorpore isso como um hábito mental, e passe a exercer isso na realidade do dia dela, né? Ela passe a trabalhar isso rotineiramente. O que vai fazer também com que a gente tenha que entender que não é da noite para o dia que as coisas acontecem. Né? Não é porque, eu quero começar a acordar cedo. Não, eu vou precisar. O primeiro dia vai ser um saco. O segundo também, o terceiro também, o quarto também, o quinto também, vai começar a melhorar lá pelo 11º, 12º, até a gente começar a estabelecer efetivamente um hábito, né? Daí entra na questão, identificar o hábito que tá te fazendo mal, nesse caso acordar tarde, né? Exato. Que não está sendo benéfico. Avaliar se existe alguma crença limitante nisso, né? Por que tu não acorda cedo? Quem foi que disse que é ruim acordar cedo? Exatamente. Né? E daí sim identificar os gatilhos para poder mudar esse hábito. Dentro do processo de coaching, a gente tem o que se chama enquadramento de crenças, né? Que é justamente para a gente pegar a crença limitante e demonstrar para o coach, para o cliente, que ele está vivendo num processo de crença limitante. Então, que ele não está conseguindo realizar o que ele quer, ou sair do estado emocional que ele está, em função de uma crença limitante, que torna ele
incapaz de realizar aquilo, né? Sim. É bem importante a gente entender que crença limitante não está relacionado com o aspecto religioso de crença. Crença limitante pode ser desde, eu acho que eu não vou conseguir fazer alguma coisa sozinho. Eu acho que eu não sirvo para esse trabalho. Eu acho que as pessoas não vão gostar de mim ou elas vão me julgar. Tudo isso são universos da crença limitante, né? Isso tudo faz com que a pessoa trave e ela não consiga ir adiante. Quando a gente mapeia a crença limitante, a gente faz da seguinte forma. Primeiro a gente tem que se dar conta de que é uma crença limitante, né? E depois verificar em que aspectos da vida essa crença foi positiva, porque se ela se estabeleceu em algum momento ela foi positiva. Nosso cérebro não vai construir uma casinha, um quadradinho, uma caixinha, seja o nome que vocês queiram dar para isso, se não tivesse sido positivo em algum momento. Em algum momento foi válido, o cérebro entendeu que era legal, joinha, e ele vai colocar aquilo e ele vai achar que, show de bola esse troço, eu vou construir isso para mim e essa crença vai ficar aqui. Tudo que eu fizer, eu vou passar pelo filtro dessa crença. Tanto das coisas boas quanto das coisas ruins. Exato. Mas elas foram positivas em algum momento, né? A crença limitante, normalmente, em algum momento, ela foi positiva. Te ajudou de alguma Te forma. ajudou de alguma forma, tá? Sim. O que vai acontecer com isso? A gente vai identificar, então, quais foram os momentos onde ela ajudou, quais foram os momentos onde ela atrapalhou, e depois fazer uma reflexão entendendo se ela não existisse, como teria acontecido nesses dois momentos, né? Para que, através do processo mental, através do cérebro da pessoa, ela consiga simular, porque o nosso cérebro ele tem um mecanismo muito doido, completamente maluco, que funciona assim. Para ele, seja imaginação ou seja realidade, é a mesma coisa, a mesma experiência. É verdade. Tá? Então, através desse processo de simulação, a pessoa consegue se dar conta disso e consegue construir uma nova caixinha onde ela vai guardar mais isolado essa crença limitante e vai poder ter um novo tipo de comportamento. Só que, de novo, para mudar comportamento é aos poucos, é dolorido, tem que construir. Oi, Lúcia, seja bem-vinda. Oi, Lúcia. Para a nossa conversinha. Então, a pessoa vai ter que se trabalhar para isso, né? Sim. Então, ela vai se puxar, ela vai entender e ela vai crescer com isso. Por que que a gente precisa, então, entender o arquétipo da pessoa, entender quais são os padrões comportamentais dela, porque a partir do estabelecimento do padrão comportamental, a gente consegue entender que outras crenças limitantes automaticamente já existem nesse padrão de comportamento. Perfeito. Tá? Que já foram identificadas por outras pessoas que já começaram a estudar isso, a pensar sobre isso antes da gente. Exato. Então, dentro da numerologia, existem padrões de comportamento que a gente pode observar. Dentro da teoria DISC, né, dominância, influência, sociabilidade e controle, existem padrões de comportamento que a gente pode observar, são 15 padrões de comportamento. Dentro do Enneagrama também existem padrões de comportamento. E esses identificadores, né, eles vão começar a trabalhar com a possibilidade da gente mudar cada uma dessas coisas, né? A Ivana está perguntando, qual a influência das crenças limitantes com relação à cura ou doença? A relação é total, Ivana. Né? Primeiro que a crença limitante não vai permitir a cura ou vai estabelecer a doença. Uma Exato. das duas coisas. Né? Assim como se a pessoa acreditar piamente que ela pode se curar, ela estará curada. Porque tudo acontece no plano mental, primeiramente. Exato. Né? Então, quando ela, por exemplo, digamos que eu estabeleça uma crença limitante, né? Eu entendi, através do meu crescimento, da minha maturidade, que quando eu falo, eu atrapalho as pessoas. Né? E tenho isso para mim. Vou colocando no meu cérebro, vão acontecer casos onde eu vou usar o filtro dessa crença para entender a realidade e vou começar cada vez a dar mais força para essa crença. Ao longo do tempo, eu vou entendendo, toda vez que eu falo é ruim, toda vez que eu falo é ruim. O que vai acontecer comigo? Vou começar a trabalhar minha garganta, problemas de garganta, uma série de problemas relacionados à fala. Então, a crença limitante vai me trazer também problemas físicos, né? De uma série de formas. Isso me lembrou uma história, um pedaço que eu estava lendo há muito tempo atrás na Bíblia, que Jesus estava falando com os apóstolos, enfim, e eles estavam falando sobre fé. Uhum. E
eu não me lembro agora qual foi a pergunta que foi feita para ele, mas ele disse para esse apóstolo, que eu também não lembro quem era, só marcou muito esse pedaço. Ele falou: se tu realmente tiver fé de que aquela montanha ali vai levantar, sair voando e vir até aqui onde você está, ela vai acontecer. A fé é o inverso da crença limitante, mas muitas vezes a fé também se torna uma crença limitante. A fé cega, sem raciocínio, podemos dizer assim? Exato. A gente precisa entender que crença limitante dentro do nosso comportamento, dos nossos hábitos, é aquilo que não deixa a gente extrapolar os nossos limites, aquilo que não deixa a gente dar um próximo passo, né? Tem gente que tem crença limitante dentro do amor, né? Então acha que casamento é uma coisa ruim, que não serve, que não presta. Obviamente, o que vai acontecer? Não vai casar, né? Sim. E daí fica lá botando o pobre do Santo Antônio de cabeça para baixo e não resolve nada e a pessoa não casa, né? Ou a pessoa tem a crença limitante de que ela é difícil de ter relacionamentos com aquela pessoa, né? É muito difícil se relacionar comigo. A pessoa já nem tenta mais se relacionar porque é difícil. Então, automaticamente, isso vai trazendo uma série de impactos na vida da pessoa. Mas voltando um pouquinho à questão da cura e da doença, é importante você que está procurando uma cura, identificar quais são as suas crenças limitantes que te impedem